Vamos ver agora um pouco sobre animadores de movimento. Então, eu tenho aqui já a palavrinha que a gente vai trabalhar. Seleciono aqui meu texto, expando as opções dele e vou vir aqui em Animate. Aqui em Animate, eu tenho várias opções diferentes. Então, uma das opções é o ponto de ancoragem, que ela vai definir a ponto de ancoragem base para os movimentos. Na sequência, eu tenho posição, então eu vou selecionar aqui posição, e eu tenho aqui o Range Selector. Eu posso pegar esse Range Selector e definir aqui só alguns caracteres, e quando eu defino aqui a posição, eu estou definindo a posição só desses caracteres. Aí, se eu quiser animar, eu posso animar essa posição, para fazer a animação da posição desses caracteres, ou eu posso animar aqui o Range Selector, fazendo com que eles não estejam nessa nova posição, e depois eles vão assumindo essa nova posição. Ou o contrário, eu tenho aqui ele nessa posição, e depois ele vai assumindo uma outra posição. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui de fora da tela, eu vou mudar aqui a posição dele até ali para fora da tela, que no caso só tenho que selecionar eles, né? Senão não vou conseguir ver. E daí eu vou mover até ficar fora da tela. E daí eu animo aqui o Range Selector para eles irem vindo e caindo aqui dentro da tela. Então eu vou criar aqui um keyframe, ele vai começar fora da tela, e em 50 frames eu vou mudar aqui para 0, e aí ele está aqui dentro da tela. Eu vou aproveitar aqui e eu também posso adicionar mais parâmetros. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também pode ir alterando a escala do objeto. Então, eles podem começar bem pequenininhos, e conforme eles vão chegando aqui, eles vão crescendo até aparecer. Então, eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, 0, e dá para ver que conforme eles vão chegando, eles também vão crescendo e encaixando ali com os outros textos. Adicionalmente, eu posso vir e colocar mais valores. Então, estou aqui em animador 1, eu já tenho posição e escala. Eu vim aqui em adicionar, propriedades, e colocar aqui também skill. Esse skill faz com que eles fiquem meio torcidinhos. Eu vou até mover aqui para cima para a gente ver os caracteres. Que no caso, subir eles demais, eles estão vindo lá de fora. E também como ele está diminuindo a escala, por isso que ele não aparece lá em cima, não é nem que ele vem lá de fora. É só por causa que eles estão bem pequenos na escala. Mas já dá para perceber, ó, quando eu altero o skill, é melhor aumentar aqui a escala, que senão a gente não vai conseguir perceber, não. Aqui, pronto. Eu não tinha aumentado aqui o skill ainda. Eu venho aqui, aumento o skill, e aqui eu posso ir aumentando o quão torto que ele vai ficar. Ele é meio como se fosse a direção. Você pode deixar aqui numa direção baixa, daí ele vai ficar mais próximo do formato original, ou você pode vir aqui e deixar numa distorção bem forte. Então aqui em cima é o quão distorcido, e aqui embaixo a direção dessa distorção. Daí agora, conforme eu vou movendo o CTI, a gente já consegue ver aqui ó, como ele vem distorcendo e aumentando a escala e encaixando ali na posição correta. Eu vou voltar aqui para a posição que a gente estava antes, e vou apertar aqui um 0 para a gente ver como está ficando. Tá, agora com a palavra motion, vamos fazer uma animação diferente. Se a palavra motion vai ser diferente, eu preciso de mais um seletor. Então eu vou vir aqui em Animate, e na palavra motion eu vou animar aqui. Eu vou vir aqui em todas as propriedades. Você poderia vir em cada uma das propriedades ou vir em todas. Eu vim aqui em todas as propriedades, daí eu vou escolher aqui o Range Selector, e vou definir aqui que vai ser só entre esses caracteres. Eu até posso vir aqui em avançado e mudar uma propriedade que ele tem aqui em avançado. Aqui em avançado, uma das propriedades que ele tem é o modo de cálculo que ele está fazendo isso. Então, ele está fazendo isso baseado que as unidades em caracteres ou em index. Esse index quer dizer que é por nível de caracteres que ele tem. Então, ao invés de ser uma porcentagem de 0 a 100% dos caracteres, eu posso dizer, é o caractere 1, 2, 3, 4, 5 ou 10. Então, eu vou mudando aqui, ó, eu vou mudando exatamente o caractere. Cada um número a mais é um caractere a mais. E aqui no caso, ele pula 13 caracteres e fica na letra M. E o final ali na letra N. Agora, na sequência, depois que eu já defini aqui o meu range selector, eu vou fechar a parte de avançado e ficar só com a parte básica aqui. Na verdade, eu vou fechar ela também, para ela não ficar no caminho. E eu vim aqui embaixo direto nas propriedades. Aqui nas propriedades, eu posso mudar várias coisas diferentes. A gente já viu aqui posição, a gente viu escala, a gente viu skill, a gente viu rotação. Na verdade, a rotação a gente ainda não viu, então vou mexer agora a rotação.
gente tem aqui a rotação do objeto, e a gente também tem a transparência desse objeto. Então, eu vou fazer assim, ó. Eles vão começar aqui com uma altura maior, e eles vão vir desfazendo essa rotação e revelando a transparência. E para animar, eu faço que nem no outro, eu animo esse Range Selector. Então, ele vai começar aqui em 13, ou melhor, ele começa aqui o End em 19, e daí eu defino aqui, ó, o Start em 13, o End em 19. Daí eu vou andar aqui para 50, e aqui em 50 eu vou definir aqui o End como 13 também. Que daí ele começa em 13 até 19, está selecionando todos, e daí esse 19 ele vai diminuindo até chegar em 13, agora o início e o fim está em 13. E se eu der um play agora, a gente tem uma animação bem maluca, mas é interessante para a gente ver as opções de animadores de movimento.